Boa noite, juventude de Extremóis, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los todos aqui através da rádio Grude News. Eu me chamo Miguel Bruno, temos aqui em nossa bancada o professor Lula Borges e a partir de hoje, nas terças-feiras às 19 horas, eu serei o seu apresentador do programa Vozes da Lagoa. O objetivo do nosso programa é cobrir e dar a devida visibilidade aos nossos artistas da terra. Nós queremos alavancar a nossa cultura da cidade de Extremóis. Durante os nossos programas, nós iremos ter convidados especiais aos quais falarão sobre a importância da cultura, irão efetuar debates políticos e serão convidados especiais dos quais terão uma importância enorme na nossa cidade de Extremóis, na cultura da cidade de Extremóis. Como nosso primeiro convidado hoje, nós teremos um poeta, cantor, compositor e um cordelista de mão cheia. É uma honra e uma pessoa muito importante para a cidade de Extremóis. Seja bem-vindo, Marconi Castelo Branco. Muito obrigado, eu queria agradecer a você, né, e aos demais companheiros, estar na sua presença, um garoto que eu vi praticamente quando ainda estava no embrião, né, declamando aquelas poesias, né, de Lampião, né, e estar na presença da sumidade que é o professor Lula Borges. É uma pessoa simplesmente incrível e tem todo o meu respeito, minha reverência. O tempo passou e ele nos fez bem. Tudo em nome da cultura. Marconi, me fala um pouco sobre sua vida. Como é que tudo começou? Bem, eu nasci, não é mais Tuei, não. Foi o seguinte, começou, com 5 anos eu subi no palco a primeira vez. Eu sou natural de Pernambuco, né? Mas só fiz nascer em Pernambuco. Depois migrei para cá com dias, Natal, e com um pouco mais de dias também fui para o Rio de Janeiro, onde eu fui naturalizado, carioca. Minha mãe me deu para minha tia, e eu fui criado pela minha tia, que é minha mãe, né? Naturalmente, pelo meu tio, que é meu pai. Eu sou filho biológico de Nazareno Vieira, que é um compositor, irmão de Justo Vieira, o compositor do Casinha Branca. E aos 5 anos de idade eu pisei no palco a primeira vez para cantar. Sempre gostei das artes, sempre gostei de música. Mas talvez por causa da má experiência que minha família teve com as artes, minha mãe nunca gostou que eu cantasse, nem nada. Eu só fui ganhar o primeiro violão aos 15 anos, contrabandeado pelo meu pai, né, que sempre me incentivou. Foi a primeira, meu pai João Moreira Castelo Branco, me incentivou e foi a primeira pessoa a gravar minha voz. Ele comprou um gravadorzão que ele trouxe da África, que ele também viajava, ele era marinheiro, então ele trouxe da África um gravador que tinha 2 takes, e o prazer dele era chegar ao final da noite, ele toca aquela música, ela bate o pé no chão, ele não sabia o nome da música, mas ele só dizia as frases da música para eu tocar. E assim eu passei muitos anos sem manifestar publicamente minha arte, né? Eu só compunha, comecei a compor com 15 anos. Você lembra qual foi a primeira música? Assim, que você se chama Sedução. Né? E foi Sedução, foi a primeira música, composta por parte de Recife, em 1980. Né? E logo depois eu fiz o mote do Iluminado, que eu não sabia nem o que era mote, mas eu fiz. Eu não sabia o que era mote, eu achei o nome bonito e botei na música o mote do Iluminado, que era na verdade, não tem uma cadência de cordel, não. Mas sem saber o que era cordel, eu nunca tinha ouvido cordel. Marconi, e a partir de qual momento na sua vida você se descobriu no meio cultural? Quando foi que você fez alguma coisa, ouviu alguma coisa, você disse, é aqui que eu quero ficar, é esse o meu ambiente de trabalho? Assim, eu sempre fui, na verdade, da informática, né? Antes de ser da informática, eu era da Marinha Mecânica. Eu viajei pelo mundo, fui às Ilhas Virgens, a Bahamas,
Centro-Oeste, mais, né? E quando eu saí da Petrobras, né, por uma questão de saúde, né, eu fiquei meio perdido, entrei para a informática. Mas eu nunca deixei o violão. E o que é que aconteceu? Aquilo ficou em mim até meados de 90, mas 87, 90, quando uma banda chamada Antissistema queria gravar músicas minhas e tal, e eu comecei a compor para essa banda. E ela começou a tocar, né? Então, eu sempre gostei, eu nunca me separei da arte. Fui para a igreja evangélica, onde abracei a música, como ministério de música, que eles chamam, como na igreja. Eu toquei muitos anos na igreja, né? Desde a minha primeira igreja, que foi a Universal, até a última. Né? Estou sempre passando por ministérios de igreja, porque eu adoro música, né? E, para mim, essa era a minha arte, faz parte de mim. A arte nasceu. Nesses locais que você compreendia também as músicas desses locais? Sim, compus muito. Porque, veja bem, tudo que você faz de coração, isso eu digo até com certo distanciamento, né? Hoje, com certo distanciamento. Tudo que você faz de coração, ele é válido. Né? Por exemplo, o cara diz, não, poxa, o cara, ele é de Umbanda, é de coração, é válido. Hoje, o meu pensamento hoje, na época, obviamente, não, mas hoje, eu fiz até uma canção chamada A Fé de Todos, né, que fala da tolerância religiosa. Quase me mataram, os conhecidos evangélicos quase me mataram, mas eu falo da tolerância religiosa e até do ateísmo, né? Até do ateísmo, que também é de coração. Né? Então, isso não interfere no que o homem é. Né? O que o homem é aquilo que ele conseguiu se construir. Né? As religiões, elas servem de apoio, de esteio, né? Mas não são elas que devem nos construir. Assim como qualquer ideologia, né? A gente tem que ter nosso senso crítico para tudo, inclusive para a fé. É até uma pena, Marconi, a gente perceber que até hoje em dia, acho que o professor Lula concorda comigo, até hoje em dia a gente vê que quando esse assunto de religião é pautado na sociedade brasileira, ele é muito criticado, ele é muito apontado. É porque as pessoas confundem a religião com fé. Sim, perfeito. A fé perfeito. é inerente ao homem, o homem sempre acredita em alguma coisa. Até o ateu acredita em não É até acreditar. necessário. O ateu acredita em não acreditar. Verdade? Então, a fé é inerente ao homem. Sim. A religião é uma criação do homem. Então, o homem criou as religiões. Tá? O homem criou aquilo para ele, desde do mítico, da mítica grega, né? Passando por toda e qualquer civilização, ela sempre criou um totem, algo em que explicasse a ele aquilo que ele não conseguiria entender. Verdade? Então, Sim. ele tinha que culpar alguém. Não, peraí, a plantação não está boa, vou culpar quem não? Porque Deus está zanjado, não sei o quê, porque fulana de tal adulterou e tal, então vamos matar fulana de tal, que Deus vai ficar legal, vai chover de novo. Então é isso, não? As religiões são criações do homem. Certo? E havendo ou não uma entidade, que eu também não posso afirmar, havendo ou não uma entidade responsável, eu tenho praticamente a certeza de que ela não criou nenhuma religião. A importância do respeito sobre a diversidade, sobre as religiões, em especial no mundo em que nós vivemos hoje. Então, é isso que eu falo na canção. A fé do meu irmão, que ele tem no coração, eu não posso criticar, eu tenho que respeitar. Sim. Então, seja Umbanda, seja Candomblé, Quimbanda, Jurema, evangélico, católico, muçulmano, que mais? Sei lá, testemunho de Jeová, ateus. Né? Eu tenho que respeitar, cara. A obrigação do homem é respeitar o outro homem. Isso vem do humanismo, né? Que é o que eu gosto muito. Eu gosto muito da ver humanista das coisas. Né? O Charles Chaplin dizia que eu não sou comunista, eu sou humanista. E é uma das coisas que eu tenho para mim. Eu acho que eu prefiro mais esse rótulo para mim de humanista do que propriamente ser um socialista ou um capitalista, ser
Humanista já está bom. Se eu conseguir fazer o melhor de mim Isso como aí. humanista, Isso. já está de bom tamanho. Maravilha. Temos um depoimento muito necessário, importante e atual. Temos de uma pessoa importantíssima na cultura e na arte de Extremóis, dando um depoimento desse que é de alta importância, que merece essa visibilidade, merece ser mostrado. Os artistas da terra são pessoas importantíssimas, nas quais merecem ter essa visibilidade não apenas em determinados períodos, a cada 2 ou 4 anos, mas devem ter essa visibilidade todos os anos, por todo o tempo, porque eles são muito importantes. São essas pessoas que mantêm a nossa cultura viva. Mas agora vamos passar aqui para o nosso querido companheiro professor Lula. Eu gostaria de lhe fazer a seguinte indagação. Professor, qual que o senhor acha que é a importância da cultura hoje em dia para a juventude? Ô, rapaz, você poderia me pedir uma fórmula de física, sei lá, de química. Falar de cultura não é fácil. Mas vamos lá. A gente imagina que, historicamente, né, cultura ela vem do método de cultivar. Né? Você acabou de falar de plantação, porque por causa de Deus, né? Ou seja, se você fala em cultivar, significa que você tem que plantar, você tem que esperar, tem que nascer, Todo um processo. tem que aguar, tem que saber se está aguado demais, tem que cuidar. Depois que você cuida, você vai ter que esperar brotar e dar frutos. Faça essa analogia com a nossa cultura. O que é que a gente precisa? Plantar. É o que a gente está fazendo aqui agora. E depois, sabe-se lá, depois que eu fui embora, depois que o Marconi foi embora, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, é que pode ser, se houver sempre essa plantação e esse cultivo, pode ser que nós aqui, em Extremóis, ou no Rio Grande do Norte, tenhamos como é que eu posso dizer, alguém que represente a nossa cultura. Sabe, quando começaram a incentivar a publicação de livro, de repente surge um Câmara Castura, quando surge um Dave Luja, a mesma coisa com a cultura é do mesmo jeito. E pior, ou melhor, mas é pior. A cultura, ela é viva, e por ela ser viva, ela se expande, como um ramo de uma árvore. A gente está falando de planta, né? E às vezes esse ramo chega num ponto que a gente não agarra mais, ela própria não se agarra mais. E é o que acontece com a cultura de mídia. A cultura de mídia, a gente trabalha com, sei lá, com Michael Jackson, o Michael Jackson vem bater aqui, a gente esquece que tem o pop. A gente esquece que tem o forró. A gente esquece. E aí a gente vai perdendo a nossa identidade. A cultura é a identidade do povo. Sem uma cultura, a gente perde, a gente não sabe para onde é que a gente vai. E aí tem, eu não sei quem foi, acho que foi o próprio Charles Chaplin, né, que você falou agora. Se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Inclusive o errado. Se qualquer caminho serve, será que qualquer caminho serve? E esse caminho vai servir para nós? Não nós como pessoas, como cidade, mas nós como cultura, como seres humanos, humanistas, sociais. Né? Entendeu? Por que esperar tanto tempo? O maior exemplo que a gente tem é o samba, tão mal falado, mal visto, mas quando chegava uma pessoa de fora, dizia, caramba, que música massa. Né? O Juninho de fora elogiaram. Juninho Gruvador daqui do Natal, segurança. O cara mestre no contrabaixo, toca muito, dança e dança e toca e faz, né, os piruetos, os malabarismos. Quem é? Você é doido. Chega Jeff Black, Detenacious D, acho que Deus grego, Pois isso é plantar. Sim. Um dia vai surgir alguém, entendeu? E a mesma coisa acontece, isso em termos de Extremóis, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil ou qualquer outro país. Qual a importância para a juventude? Total. E a gente tem que saber quem somos nós, para poder sabermos o que fazer daqui para frente. Espero que eu não tenha tomado tempo mais. Não. Sabe as palavras e, assim como o do companheiro Marconi, palavras totalmente necessárias. Você vê que vindo em especial de um professor que é, sem dúvida, na minha opinião pessoal, uma das profissões mais importantes
do nosso país. É a primeira, né? Sim, sim. A primeira Eles são os verdadeiros heróis da democracia e da nossa educação. Eles sustentam o nosso país. Se não fosse, ai de nós se não fossem os nossos professores, com toda certeza. Voltando para o senhor Marconi, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que eu até já imagino sua resposta, mas quais são as inspirações do companheiro Marconi Castelo Branco? Ah, cara, são muitos. Eu comecei. Minha mãe ia me levar no colégio, né? E a gente descia, porque a gente morava na Santo Amaro, lá na Glória, e eu estudava na Silveira Martins, em frente ao Palácio do Capete, no Rio de Janeiro. Então a gente ia esse caminho todo cantando. Que era 6h30 da manhã, no Rio de Janeiro, aquela neblina fria, frio desgraçado, um garoto de 8 anos, atravessar. Hoje os ônibus vêm buscar os meninos na porta, né? Vai todo mundo, vem na porta de casa, É aquele dito, no meu tempo não era assim. Hoje, e os meninos nem vão para a escola. Ainda reclama. Ainda reclama do ônibus. Esse ônibus aqui, eu quero. E eu vou em pé, né? Tem que sair mais cedo da aula. Então, no meu tempo, não, a gente ia, as mães iam levar, então a gente andava 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, mais ou menos, para chegar lá, cantando, a gente ia cantando. Então cantava Clara Nunes, Originais de Samba, e toda aquela efervescência de 1973, 72, 73, 74, né, a gente ia cantando, 75, até ia cantando. O tempo que ela me levou para a escola foi assim, cantando. Então essas influências, antes disso, Paulo Sérgio, né, Roberto Carlos. Grande. Né, então, são aquilo que a gente ouvia na rádio, né? Era um tempo que a gente ouvia rádio, não tinha outra mídia, a gente ouvia muita rádio. Adorava música, muito antes de ter um instrumento. Mas essas foram as minhas influências. Isso na área, obviamente, da música. Sim. Na área da literatura, aí eu posso dizer que a Baeterra do Cordel foi uma época como escritor e como orelhista, como pessoa também. Uma pessoa muito fantástica. E dessas músicas que você lembra do passado, você pode cantar alguma aí para nós aí? Nós vemos que o companheiro está com o violão, nós não podemos perder essa oportunidade. Era justamente essa a próxima parte. Vamos lá. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Não queria ser o mar apenas uma fonte, não queria ser a rosa simplesmente espinho, não queria ser caminho, porém o atalho, não queria ser a chuva apenas o orvalho. O ar afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Originais do samba. Lembro de Clara Uma Nunes, crítica, né? tem uma crítica social muito pesada, tá aí, Sim, né? A diferença porque a gente dá muito valor ao ouro, mas o ouro afunda no mar. E o que é importante é a madeira, que a gente dá muita importância. Ela flutua, né? E a ostra do lodo gera pérolas finas, muito bonito. As comunidades sempre tinham poetas maravilhosos. Vamos lá, pessoal. Eu gostaria de chamar a atenção para um momento um pouquinho importante do nosso programa. Geralmente, quando nós tivermos essas entrevistas, o mediador do programa, no caso eu, irei fazer uma breve reflexão sobre a importância do nosso tema. Eu acho que está mais que claro que o tema do nosso programa hoje é a cultura e a valorização dos nossos artistas da terra. Nós tivemos aqui, tanto com o companheiro Marconi, com o companheiro Lula, nós tivemos exemplos de valorização
dos trabalhos autorais de artistas nacionais, seja no meio cultural escrito, na poesia, na literatura de cordel, seja com os músicos do Brasil, vem covers, não vem nem o artista original, vem covers lá de longe pra cá e a gente vai. Não vou mentir, eu também fui. Mas assim, nunca deixando de lado a valorização da nossa cultura brasileira, dos nossos artistas. Eu vou citar uma coisa, eu sou estudante de escola pública, eu nunca estudei numa escola privada, também não desmereço a mesma. No entanto, um estudante de escola pública sabe o que é a dificuldade de você, quando estuda a partir do 6º ano, quando a escola é do Fundamental 1 ao 2, você ir para a sua escola e você voltar meio-dia em ponto no sol quente, simplesmente porque a sua escola não tem estrutura mínima para ter uma aula. Seja, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, não tem bebedouro, que é o mínimo, não tem o lanche. E quando tem determinado lanche, geralmente não é acessível para os alunos. Tem alunos que vão para lá literalmente porque precisam comer. Tem alunos que não têm o que comer em casa e vão para a escola, infelizmente não é nem com o intuito de estudar, às vezes é porque precisam daquele alimento. Pois é. Então, assim, a gente visa sempre chamar a atenção de todos os poderes, sem buscar partidarismo de maneira nenhuma. A gente visa valorizar exatamente isso. Na cidade de Extremóis, a importância desse artista nato é uma coisa extraordinária. Marconi Castelo Branco é um nome de peso. E aonde ele chega, ele literalmente arrasa e deixa todo mundo com o coração quentinho. Por quê? Porque ele está mostrando a nossa cultura. Isso daqui ele não copiou de ninguém. Ninguém fez isso lá fora para ele estar fazendo aqui dentro. Isso ele criou. A partir de onde? Dessa cabeça aí. Embaixo desse chapéu tem muitos pensamentos aos quais fazem criar cada vez mais a cultura. E, sinceramente, uma opinião pessoal minha, professor, companheiro Marconi, é uma honra estar vivendo na mesma época que pessoas importantíssimas como você. Eu não consegui viver a época de Ariano Suassuna, não consegui viver a época de Patativa da Saré, não consegui conhecer essas pessoas, apertar a mão deles, que são meus ídolos, e dizer, olha, muito obrigado por isso, muito obrigado por me inspirar, muito obrigado por manter viva a nossa cultura. Portanto, eu sou muito sortudo e agradeço a Deus diariamente por ter essa oportunidade. E ainda mais por ter você, uma pessoa importantíssima na nossa cidade, estando aqui, dando essa contribuição e mantendo a nossa cultura viva. Eu penso que a gente deve ser luz hoje do sol. Eu passei muito tempo em Natal, morando em Natal. Natal tem uma cidade maravilhosa, mas é muito artista com muito tempo. Uma das coisas que me maravilharam aqui em Extremóis foi que eu fui muito bem recebido. Isso, essa recepção calorosa, e dizer assim, primeiro que eu procurei a aldeia em prol do cordel. Eu procurei a aldeia, procurei a fundação do cordel. E a primeira coisa que disseram, não, quer expor, tal dia vai ser, vai lá. É uma coisa que é difícil acontecer. Porque eu tinha um exemplo lá na dificuldade que era. Eu fui recebido pelo secretário de Cultura. Ninguém. Para você ser recebido por um secretário de Cultura em Natal, você passa por tanto assessor que você desiste. E não consegue falar. Tem que ser um político que leve você pela mão até lá para você conseguir. Então, essa acessibilidade que eu tive aqui em Extremóis, né, e esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, eu também agradeço muito a Fundação de Cultura da aldeia do Agiru, né, na figura do Marcelo, né, que foi o primeiro contato que eu tive, na figura de Natália Braga, na figura de Francisco. Isso não é absolutamente partidarismo nenhum. Isso eu quero dizer assim, estou falando na minha experiência em Extremóis de Cultura. Pode ser que outros tenham suas críticas e seja lá o que for, né? Mas não é o meu caso. Eu tenho muita gratidão, né, a essa cidade, por ela estar envolvendo, porque eu vejo cultura aqui direto. Nós tivemos um sarau agora, eu tive a inauguração da Praia com doentes, onde eu levei os artistas extremões a cantarem minha música. Não sei se estou falando mais. Mas é o seguinte, isso faz meus olhos brilharem, entendeu? De ver, pô, é uma cidade que ela quer cultura, ela não quer só o que chacoalha os pés, ela quer o que mexe com a cabeça. Então isso é muito importante, a gente separar
cultura de entretenimento. Entretenimento, ele mexe com o corpo, com o elenco, não sei nem o que o cara está fazendo, mas a cultura, ela mexe com a mente, ela mexe com o coração, mexe com o sentimento. Ela vai no âmago das coisas. Tudo isso vem da educação. Eu estou fazendo pedagogia, né? Estou fazendo pedagogia e trabalho em escola, e realmente, sem educação, todo trabalho que você fizer na sua vida, qualquer governante que fizer na sua vida que não olhar para a educação, ele está jogando fora, está perdendo o tempo dele e o tempo do outro. A educação é a base de tudo. Aquele livrinho lá, a tal Bíblia, que tem muitas frases bacanas lá. Uma das frases bacanas, que às vezes a pessoa não liga, mas se você ensinar um garoto o caminho que ele deve andar, aquilo vai ficar a vida toda para ele. Uma frase, com outras palavras, mas é exatamente isso. Se você ensinar um caminho certo para uma criança, ela nunca vai esquecer. Assim como se você ensinar um caminho errado. Né? É mais difícil você mudar um caminho errado, né? do que deixar de plantar o caminho certo. Tem que plantar sempre a boa semente. Né? Você vai lá e diz, com certeza. Racismo não, bullying não. Outra coisa importantíssima é a gente conseguir visar de que não devemos esperar que alguma coisa ruim aconteça para que então após isso a gente tenha iniciativa, concorda, Marcos? Para que a gente tenha iniciativa de combater aquilo. Por exemplo, não é preciso que eu espere que um LGBT seja morto para que então após isso eu saia e vá combater a homofobia. Não é preciso que eu espere que uma pessoa negra seja morta para que só então após isso eu saia às ruas para combater o machismo e o racismo. É meio que ficar calado. Infelizmente eu acho isso na sociedade brasileira. Eu estava em Recife, voltando para casa, eu vi uma situação Sim, entendemos. Mas ele era um travesti, um transexual, estava fazendo programa e passou uma Kombi por mim, eu estava na mesma calçada, passou uma Kombi por mim e deu 2 tiros. Um tiro pegou no corpo, outro pegou na cabeça dele. Ele tinha quase 1,80 m, com salto ia para 2, e ele morreu na hora. O outro ele pegou, depois colocava no taco, mas ele já estava tocando ritmo, foi rápido, foi impressionante. Eu tinha só 15 anos. Né? Eu sempre fui direcionado na minha vida a abolir o preconceito. Mesmo na época que eu estava em igreja, eu nunca aceitei o preconceito. Porque eu sempre achei que isso nos afetava o Criador. O Criador é isso. Vai contra a própria fé, né? É afetava da fé, sabe? Preconceito, pré-julgamento. Né? Claro que às vezes a gente é humano, a gente às vezes tem, falando aquilo ali. É da nossa maldade humana mesmo. Né? Mas a gente tem que combater, né? A perfeição, como dizia Elis Regina, é uma meta defendida por um goleiro que joga na seleção. Né? Então, mas a gente tem que chutar para gol. De qualquer maneira, com goleiro, sem goleiro, sendo imperfeito, a gente tem sempre que chutar para gol. A gente tem sempre que tentar melhorar a cada dia. Né? Eu tenho uma canção que fala... Claro, uma honra. Nessas vidas a mistério não solucionei. A verdade e adultério tão fora da lei que a gente já nem sabe mais o que fazer. Ainda há tempo. Se correr o bicho pega, resolvi ficar. Transformar todos os medos pra realizar. Dos meus sonhos é que tenho que correr atrás. Mas agora sei que tenho que viver pra fazer da minha vida um painel solar. Me alimentar de luz e me deixar brilhar e sempre amanhecer. No horizonte vem as nuvens e a minha voz é capaz de transformar como super-herói. E para me salvar, só quem morreu por mim. Ainda há tempo.
Então a gente tem que ser o painel solar, né? Para se Sim. alimentar de luz, para a gente se alimentar das coisas boas, provavelmente o resultado vai ser coisa boa. Professor? É importante a gente falar nas questões sociais, né? Mas Bastante. devido ao nosso querido Marconi, eu queria continuar falando um pouco sobre cultura, sabe? Tá legal aí, né? O som tá legal. Tá se acostumando. Quando eu falei com a questão da cultura, entendeu? De ser humano, eu estou falando de cada um de nós, um por um, mas e a cultura para a cidade? Quando você falou sobre a questão da educação, que a educação é a base de tudo, eu falei que, caramba, é isso, né? Na verdade, a educação é muito mais do que todo mundo fala, sabe? A educação é o básico para nós nos tornarmos quem nós somos. Qual é a diferença? Vamos pensar num tratorista, né? Já que tem tanta gente dirigindo o trator por aí pelo meio do mundo, né? Qual a diferença de um tratorista daqui da área rural para um tratorista, por exemplo, lá da Europa, do leste da Europa, por exemplo? Olha, a diferença é que aqui, enquanto a galera fica cantando a lampada na chata, senta e seja lá o que for, que é a mídia, né? Que eu já falei agora, né? O mesmo tratorista lá, ele desce o trator assobiando o Beethoven. Sabe? Por quê? Cultura. Cultura, beleza. É cultura sim, mas é muito mais educação. Ele canta Beethoven porque ele escutou Beethoven, porque ele vive o Beethoven. Ou eu falo Beethoven, mas pode ser, né, pode ser qualquer tipo de arte, no caso. Vem-se então a questão do desenvolvimento social de uma cidade. Sem profissões, uma cidade não é nada. E sem o aprendizado dessas profissões naquela cidade não é nada. O que é que separa, sei lá, o que é que define uma cidade de outra cidade? São suas fábricas? São as suas profissões diversas? Não. O que define a cidade de outra cidade é a sua cultura. A cultura. Né? Porque é que, quando a gente vai chegando ali em Recife, a partir de Lima e Silva, né? Lima e Silva, né? Você já começa a ver um monte de estátuas, sabe? Ao redor da cidade. Acho interessante. Você entra na cidade, você já vê aqueles engenhos, né? Que ficam no meio da pista, uma pista indo, uma pista voltando, você já vê. Aqui em Natal já tem, né? Com o nosso querido Guaraci, né? Aquele ele está colocando uma coisa ou outra, mas quanto tempo o Guaraci passou para poder começar a ser percebido? Quanto tempo terá para vir mais? Quanto tempo terá para vir mais? E, bom, isso é questão de educação que eu estou falando, né? Cultura. Cultura em uma cidade significa desenvolvimento, significa dinheiro. Capital. Dinheiro. Não gosto de babar a cultura dos outros países, mas a gente vê direto no estudo, né? A importância que eles dão, por exemplo, o teatro desde a eternidade. Né? Todo colégio tem um espaço para o teatro, tem um espaço para a música, tem um espaço para a arte, tem um incentivo àquilo. Né? E é algo que falta, né? Para isso não tem espaço. Né? Tem espaço bem dentro e fora da escola. Né? Não está no teatro. Nossa cidade. Não aprendemos. Quando a gente vê, Não passamos anos vendo filme, babando naquilo ali, pô, que coisa legal, olha só. Tem uma pecinha da criancinha infantil que ele dá tanta importância, como se fosse de uma estrela de Hollywood, os pais dão uma importância, filmam, não sei o que, o garoto vibra e se fantasia, e se estressa, né? Porque aquilo para ele é tão importante quanto, né? É um aprendizado para aquilo faz parte da vida dele. Nós aqui não temos isso. Infelizmente não temos. A gente, quando tem, se trata como uma coisa comum, quase como uma obrigação. Né? Tem que fantasiar. Não, no dia da criança tem que jogar doce,
tem que não sei o quê, tem que ter festinha, meu Deus, será que tá balão, e não sei o quê. É uma pena o tratamento da cultura no nosso país. Sabe? Sim. É muito triste, é muito triste. Eu sou muito grato a Deus por ser um artista, E nós por conhecermos você. né? Sou muito grato a Deus pelos dois que me concebeu, né? Mas, assim, às vezes, tô igual aquela música do Chico Buarque. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, para me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro, né? Pois é isso, né? Mas talvez é porque seja necessário, é como você disse, né? Tudo, tudo é necessário. Né? Então o Cosmos sabe mais, muito mais do que eu, sabe o momento que eu teria que ficar, teria que nascer. Como já já nós estamos entrando um pouquinho na reta final do nosso programa, uma pequena consideração, companheiro. Na sua opinião, você é um homem vivido, um homem que já tem experiência, já viu muita coisa nesse mundo. Gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta: como que você vê o futuro da cultura hoje em dia? Infelizmente eu não vejo com muita esperança, né? A não ser que a gente comece a valorizar, né? Eu não vejo com muita esperança, eu vejo muito encaixotado, muito, vamos dizer assim, o comercial sempre existiu, né? Mas pelo menos era um comercial com arte por trás, né? Hoje ele não tem mais, não tem mais arte. Ele tem o seguinte, pela aquilo vende, eu vou empacotar e é aquilo que vai vender certo. Então, a gente fica muito triste, né? Eu gostaria muito de que a gente voltasse o tempo de alguma dificuldade e que a gente tivesse que fazer uma música para passar pela censura, né? E tivesse que usar a Chico inteligência. Buarque, um grande guerreiro da censura. Que a gente tivesse alguma inteligência por trás das coisas. Né? Pai, afasta de mim esse cálice. Exatamente. Né? Então, porque atualmente está muito triste, eu não vejo com muita esperança, não. Infelizmente, eu faço minha arte, vou continuar a fazer até eu fechar os meus olhos, né? Ou até não poder mais, porque ela faz parte de mim. Né? Ela é o que eu sou. Sim. Se alguém quiser me conhecer, escute minhas músicas. Aliás, o canal é www.marconibranco.com, beleza? www.marconibranco.com. Clicou lá, vai aparecer minhas músicas, minha literatura. É um site que eu tenho. Ou então o meu Instagram, que também é Marconi Branco. E o Facebook também é Marconi Branco. Twitter, Inclusive, aproveitando a oportunidade, nós temos aqui uma obra do próprio autor Marconi Branco, Maria Bonita e Dadá. Eu já tenho esse livro, tive a honra de ser presenteado com ele. E, sinceramente, vocês não vão se arrepender. As pessoas têm que entender que, de fato, a literatura de cordel, a poesia escrita por parte dos jovens é uma coisa importantíssima hoje em dia. De fato. Quem conta um conto, aumenta um ponto. A gente diz bastante isso no grupo Encantadores de Histórias que eu participo, e assim, é uma coisa verdadeira mesmo. Vamos voltar a dar essa visibilidade para pessoas como ele, para esse tipo de cultura, para esse tipo de arte. A literatura de cordel, por muito tempo, ficou marginalizada, né? Uhum. E hoje, as pessoas estão entendendo que é uma literatura, é um estilo literário, como o soneto, como a trova, né, que as pessoas que têm concurso de trovas, existem regras, né? Regras, né? Sim, tem a metrificação toda, tem exatamente, tem toda uma metrificação. Inclusive no Rio Grande do Norte é pela Casa do Cordel, né? Temos toda a metrificação, cestilha, tudo isso. É que eu fiz em 7 filhas e 10. Pessoa que faz em décimas tem meu respeito. Quer chegar nesse nível ainda. Mas graças a Deus eu acho que tá mudando. Pelo menos isso, as pessoas estão dando mais importância ao cordel, as escolas estão dando mais importância ao cordel, né? Porque, poxa, além de ser uma criação nossa, genuinamente brasileira, embora tenha vindo nas caravelas, embora tenha surgido vindo de lá para cá, né? Todo o produto final que está aí é legitimamente brasileiro, não tem em outro lugar. É legitimamente nosso. Então, pô, se a gente não der valor ao que é nosso, vai dar valor ao que, mano? Ele não dá valor a nada, né? Então, a literatura é de suma importância.
Eu me apaixonei pelo cordel em 2015, né? E me apaixonei pela minha esposa também. Sim, não foi só pelo cordel que você se apaixonou, não, né? Foi, é. A gente marcava encontro lá na casa do cordel. Olha só. E aí, nesse meio tempo, eu me apaixonei pelo cordel e comecei a escrever. E ela também começou a escrever. Aí hoje eu tenho mais ou menos uns 90 folhetos, mais ou menos. Grande Jussiara. Jussiara, que inclusive é contador de histórias, né? Inclusive é contadora de Poetisa. história. E ela deve ter uns 40, 50 folhetos também. Ela mais na área infantil, eu em várias áreas, né? Porque eu gosto muito de escrever. Eu adoro escrever. Senhores, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de começar com o nosso companheiro professor Lula. Quais suas considerações para o final do nosso programa? Acredito que a gente vai ter muita coisa para falar, muita coisa para mostrar. Nós temos muitos artistas aqui no município de Extremóis. Né? A gente pensa muito em Extremóis aqui no centro, mas Extremóis é gigantesco, né? Escritores, novos cordelistas. Aliás, eu queria parabenizar também, né? Que Miguel parabenizar, e eu acho que quando você tinha os seus 15 anos, eu acho que também era muito popular o repente. Sim. Eu acho o repente uma arte impressionante, né? Sim. Hoje em dia temos o rap, né? Parece que é o repente, rap. né? Repente. É a moda. A gente poesia, temos muitos artistas aqui e muitos artistas jovens. Sim. Né? Atualmente, e acredito que nós teremos, sim, muita coisa para mostrar para todos vocês aqui. Companheiro Marconi, suas considerações? Bem, minhas considerações é o seguinte: eu vou terminar esse bloco com mais uma tocada aqui. Por favor. Só antes do senhor iniciar, só gostaria de fazer a minha parte e agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, que vocês assistiram. Gostaria de relembrar que esse programa ele é totalmente feito, estruturado e idealizado por estudantes, por jovens. Nós temos esse vínculo. Temos a participação do nosso companheiro Lula. Muito obrigado, professor, pela participação. Marconi, sem palavras. Desde quando eu comecei o meu envolvimento na cultura, você sempre foi uma grande inspiração para mim. Tanto você como aqui também nós temos o Valdenor Cordel, um artista de mão cheia e assim, uma grande inspiração para mim, ao qual estendo os meus agradecimentos para a professora Simone Maria, para a Alessandra, tia Isa, como carinhosamente eu falo, e em especial também para a rádio Grude News. Agradeço bastante por essa oportunidade e tenho fé que nós iremos continuar incentivando e mantendo viva a cultura pelo resto dos nossos dias. Tenham todos uma ótima noite. Com vocês, Vamos curtir. Marconi Castelo. No final de feira, recolhendo os restos, lá vai aquela senhora de gestos humildes, olhar obscuro, a vergonha alheia, pavora. Ah, meu Deus, esse é o dilema social. Fome, caridade, ritual. Vítimas desse sistema que usa o mesmo problema, mantendo a balança desigual. É isso aí. Viva a cultura! Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Aguardamos vocês, hein?